Voltamos com o nosso programa Medicina e Saúde e hoje o papo vai ser a respeito das doenças respiratórias ligadas a esse tempo seco. Antes a gente achava que a gente estava tranquilo, que isso é problema do pessoal que mora em Brasília, Nordeste, lá no sertão. Não. Agora, há muito tempo já, na verdade, a gente vem sofrendo aqui com problemas ligados à seca, com problemas respiratórios ligados à seca. E para isso, ninguém melhor do que o Dr. Antônio Fernando Salaroli, aqui comigo, otorrinolaringologista, e a gente vai discorrer sobre os problemas. Você pode ter e você pode não saber. A gente volta já. Voltamos em definitivo com o nosso programa. Dr. Salaroli, satisfação em tê-lo aqui para a gente falar desse tema atual, né? Muito obrigado, é um prazer estar aqui e vamos ver se o seu público vai se beneficiar com o que a gente vai conversar. Eu acredito que nós vamos ter um assunto muito interessante que é da época mesmo, né? Ah, não, com certeza. Fala para mim, como eu disse, isso aqui há décadas atrás não era especificamente um problema ali aqui da nossa região, então aqui de São Paulo. São Paulo era a terra da garoa, né? Então a gente tinha umidade, até no inverno a gente tinha aquela garoinha caindo. Isso mudou. Faz muito tempo que mudou e a gente percebe, principalmente nos últimos anos, que nem a represa tem água, quanto menos a umidade aí no ar. O que isso está provocando na pessoa, na alteração no dia a dia e transformando essas pessoas em pacientes? Nós tivemos agora, há pouco tempo, esses dias, 11% de umidade em São Paulo. A umidade normal é 60%. Se a gente for pensar que o nosso organismo é até o mesmo número, né? É 60% a 65% de água, então esta seca que nós estamos tendo, ela altera toda essa parte respiratória. Vamos falar um pouquinho do que é a nossa parte respiratória. Então nós temos o que? O nariz, passamos aqui para dentro pela prega vocal, a traqueia e o pulmão. Este órgão, aparelho respiratório, ele é recoberto por microcílios, como se fossem cabelinhos. E nesse cabelinho, em cima dele, tem uma camada de muco. Então, e esse microcílio passa para frente e vai jogando fora as impurezas normais. Então, vamos lá. Se esse muco, ele começa a diminuir pela seca, nós temos o quê? A quantidade de coisas que param ali começam a se tornar problemático. Então, o tempo seco, ele faz o quê? Com essa 11% que nós tivemos agora, você aumenta a poeira de uma forma normal, de uma forma muito grande. Então, além da poeira, os vírus ficam mais em suspensão. Então, um paciente gripado começa a tossir num ambiente, aquele vírus fica ali por perto por um tempo maior, porque ele não tem a umidade para poder descer para ir para o chão, ele fica em suspensão. Então, começa a aumentar as possibilidades de complicação. Com esse aumento de poluição, nós temos o quê? As pessoas que têm alergia. Então, as alergias aumentam bastante. Então, o organismo começa a ter grandes problemas. Nós estamos saindo agora do inverno, quer dizer, foi mais ou menos o inverno, né? Mais ou menos. Faz alguns anos que a gente está mais ou menos nesse inverno claudicante, né? Esfria, não esfria. Então, mas quando esfria, o que acontece com o organismo? Porque as pessoas falam assim, puxa vida, o que acontece quando esfria que eu tenho mais urina? E eu não tomo tanta água, né? O organismo, ele é sábio, né? Ele faz o quê? Quando esfria, você não transpira tanto. Como você não transpira tanto, você precisa jogar as impurezas fora e o líquido que está lá dentro junto. Então, você aumenta um pouco a urina. Então, quando esfria também, os hormônios do rim, eles diminuem um pouco, então eles fazem você perder mais água. Então, é inverno, você não toma tanto líquido,
está perdendo mais líquido, você começa a desidratar. E esta parte respiratória é a que mais acaba sentindo. Então, se é aquele muco que a gente falou, ele está mais condensado, você tem mais dificuldade para jogar fora. É por isso que você então tem uma facilidade maior para adquirir as doenças desta época. Exatamente. Então agora vamos segmentar. Você falou exatamente primeiro dos vírus, né? Então assim, a capacidade de transmissão disso aumenta. Exatamente. Se a umidade então tá grande aqui, tem um vírus circulando, a umidade leva ele para o chão. Bom, tá seco. Então o vírus ele vai sair daqui e vai chegar aí. Quais são esses vírus, qual que é a frequência e o que ele vai desencadear no futuro paciente, no caso aí? Nós temos os vírus, né, que são os sinciciais, né? Por isso que as pessoas reclamam, falam, puxa, eu tomei a vacina da gripe e estou tendo gripe. Não, é que assim, na realidade, resfriado e gripe e alergia, rinite alérgica são coisas distintas, né? Quando você fala em vacina, a gente fala do vírus, aquele que matou um monte de gente, né? Então a gripe espanhola, a gripe suína, o H1N1 que está aí, né? Nós tivemos vários surtos, que é o tal do vírus influenza, né? Aliás, influenza é aquela palavra que veio lá do italiano, né? Que era assim, influenza do tempo. Então era a influenza do tempo do Fredo, do tempo frio. Então por isso é que ficou a tal da influenza, que veio para a gente. A influenza, na verdade, era o vírus, Era né? o vírus, né? E esse vírus é o que mata. Então, para esse é que tem a vacina. Os outros vírus, ele assim, aquele que saiu do meu corpo e passou para você, ele já se modificou, ele já se transformou. É por isso que não existe uma vacina para o resfriado. Tem para a gripe, para esse que é o bicho maior, que pode trazer problema. Esse do resfriado é o menor, mas que vai trazer um transtorno para a pessoa de 3 a 5 dias. Então, o fato de alguém espirrar do teu lado, ou então a pessoa tem uma tosse, ela põe a mão na boca, tosse e vai e cumprimenta você. Quer dizer, você pegou na mão dela, passa a mão no rosto, passa no nariz, passa no olho, que é uma coisa que você faz no dia a dia, você acaba pegando o vírus dessa forma. Isso, exatamente. E como o vírus está em suspensão, fica mais fácil. Assim como os quadros alérgicos. Qual que é a influência, então, do tempo seco nesses pacientes alérgicos, nesses quadros alérgicos? Eles ficam piores, eles se mantêm por mais tempo, respondem ao tratamento? Como que é? Então, o alérgico, nessa época, o que acontece? Você aumenta muito mais a poeira. Nós não temos no Brasil o esquema do pólen, mas este aumento de alergenos que tem pelo esquema de poluição também, e essa parte respiratória, estando mais ressecada, ela fica mais reativa. Então, o alérgico acaba tendo uma piora também nessa época. E existe uma diferença. Às vezes você vê as pessoas chegarem no consultório e falam assim, olha, eu preciso de uma vitamina, porque eu estou tendo gripe, resfriado todo mês. Na realidade, o que ele está tendo é uma crise de rinite alérgica. Então ele vai lá, ele espirra, ele coça, o nariz escorre. Então, são coisas diferentes. O resfriado, ele não é tão comum. E você tem 1, 2 vezes por ano, né? Mas o quadro, quando começa a se repetir muito, provavelmente será de uma rinite alérgica, né? Então, esta época, realmente, tudo piora. Então, esta parte respiratória, ela tem um grande problema. E por isso é que nós precisamos mesmo hidratar, que eu acho que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Exatamente. Exato. Então a gente chega... Bom, tem paciente ainda que é tabagista, né? Que aí você pega, a umidade já está baixa, ele está inalando aquele ar quente, fumaça. Antes da gente entrar na hidratação, me fala qual que é o prejuízo para a saúde com essa somatória de fatores aí que estão judiando, estão acabando com o seu aparelho respiratório. Bem,
O cigarro todos já sabem, né? E é engraçado porque a gente recebe os pacientes no consultório, eles têm 1 milhão de desculpas, né? Aí eu parei, tive tosse, eu parei, tive não sei o quê, eu fiquei nervoso, eu comi demais, então, enfim. O cigarro, todos nós já sabemos, até o governo está fazendo a propaganda, porque o governo, vocês sabem que bonzinho ele não é, né? Ele só está fazendo essa propaganda porque ele já viu que aquilo que ele ganhava com o cigarro, ele está gastando muito mais para tratar os pacientes, as doenças dos pacientes. Exatamente. Então nós vamos lembrar o seguinte, um cigarro paralisa aquele cabelinho tal do microcílios do nariz até o pulmão por 2 horas. Então, se nós já estamos na época seca, aquele muco que era a defesa de revestimento, ele já está mais ressecado, já está com mais impurezas. Quando você joga o cigarro em cima, aí a coisa se complica de vez, né? Então, quando a gente fala dessa paralisia, é por isso que é a resposta para você, fumante, que parou e falou que está tendo tosse. Fala assim, sabe o que acontece? É que seu organismo fala assim, vamos aproveitar que ele parou de fumar, vamos jogar fora aquele monte de coisa que está lá dentro, aí você começa a ter a tosse, porque você está conseguindo então que o reflexo que você tinha de defesa do organismo, que é a tosse, né? Exato. Que as pessoas ficam lá, eu quero parar com a minha tosse, eu quero não sei o quê. Quer dizer, a tosse, ela é defesa do pulmão. Então, para você o sistema que o organismo tem para jogar as impurezas fora. Se a secreção que você está jogando, ela está espessa, é porque está faltando líquido, está faltando hidratação. Então, não se esqueçam que parar a tosse, que todo mundo quer, eu quero parar a tosse e tal. Parar a tosse, nós vamos falar um jeitinho daqui a pouco, mas a tosse é defesa do organismo. E você, fumante, por favor, para com essa história, para. Isso, você já sabe, é a parte cardiológica que foi conversada, é a parte pulmonar, a parte, quer dizer, tudo, é o rim que vai embora, tudo vai embora. Ah, mas o rim é lógico, o rim é o que joga tudo fora do organismo. Então, se você jogou nicotina para dentro, ele tem que arrumar um jeito de soltar fora, que também vai sofrer. Então, não é só o pulmão que sofre, é o coração, é o rim, enfim, é a pele que resseca, tudo se modifica. Bom, então agora, já que a gente ressecou toda a via aérea, vamos tratar de consertar. Antes a gente tinha, então, no inverno, a gente está tendo, inclusive, no verão, essa umidade baixa, etc. Como que a gente consegue trabalhar isso ao longo do ano, no dia a dia, no consultório? O que o paciente pode fazer? Se hidratar mais e outras medidas? Conta pra gente, doutor Salaroli. Bom, o termômetro que a gente sempre coloca, né? A urina tem que estar, o xixi tem que estar transparente. Se a urina está amarelada, significa que o seu corpo está em sofrimento. Você não está tratando bem dele. E ele vai responder isso para você. Então, é líquido, 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 líquido de todas as formas, né? Seja tomando ou seja inalando, de todos os jeitos. As pessoas chegam muito para a gente e falam assim, olha, eu fiquei resfriado e aí eu parei de tomar gelado. Eu falei, pera um pouquinho. E você parou de tomar líquido? Eu só gosto de tomar gelado. Né? Eu gosto de tomar gelado. Gelado não pode porque eu estou resfriado, então eu parei de tomar. Eu falei, para, não faz isso. Você está resfriado, você está acostumado a tomar gelado, não tem problema. Pode tomar sim. Aliás, nenhum bichinho vive no frio, né? Os vírus e as bactérias, elas também morrem com a mudança de temperatura. Tanto que, quando você quer criar um bichinho, o que você faz? Você pega um meio de cultura, põe lá a bactéria lá dentro, põe numa estufa e põe a 37 graus. Né? Se você aumentar mais, ele morre. Por isso que o organismo faz febre. Né? Então, se você tomar o gelado também, você não vai trazer grandes problemas para o seu organismo. É óbvio. Então, eu posso tomar um caminhão de sorvete? Não. Você vai tomar o que você faz no dia a dia. E, nesta época, você tem que hidratar mais. E de todas as formas. Então, assim, a tosse, como a gente falou, a tosse é uma defesa
do aparelho respiratório. Então, se ressecou a parte pulmonar, o que eu preciso? Líquido. Então, qual é o melhor xarope que existe? É o líquido. De qual forma? Se você fizer uma inalação de vapor, gente. O pessoal fala, mas eu tenho um inaladorzinho e tal. Tem que ser quente, porque tem que ser uma umidade a uma temperatura mais quente para poder aquecer essa parte respiratória, para que o organismo tenha uma função melhor. Então, seja no bico da chaleira, seja naquele coador de papel que você corta o fundo dele, ele vai virar um cone ao contrário, você põe numa panelinha com água e fica com o fogo inalando, você vai ver que vaporizou 2 a 3 horas, você vai ficar sem tosse. Ah, mas aí eu acordei no meio da madrugada, paciência, levanta, vaporiza de novo. Exato. É por isso que as pessoas, quando vão tomar banho, falam assim, olha, aquele vapor, é engraçado que eu saí do banho e fiquei bom por... Lógico, o seu organismo agradeceu. Você pode pôr uma bacia de água no seu quarto. Ajuda um pouco essa evaporação. Ah, eu posso pôr aquele aparelho de fumacinha dentro do quarto? Pode, mas o perigo é no inverno, porque assim você vai umedecer a parede e essa umidade esfriando, ela não vai te trazer uma boa coisa. Ou então, umedecendo a parede, você pode aumentar um pouco de fungo. Então você acaba tendo um segundo problema. Piora a alergia aí também. Piora a alergia também. Exatamente. Então, resumindo, líquido, quente, gelado, o que você quiser, mas muito líquido. Lembrar que a urina, ela tem que estar transparente. Tem que estar clarinha. Tem que estar clarinha. Você vai ver que o seu organismo vai agradecer bastante para isso. Bom para a gente saber que, exatamente, você vai avaliar como o seu rim está trabalhando para saber como é que está a hidratação de todo o corpo e especificamente no nosso tema aqui da via aérea, né? Então, Laura, a gente vai para o intervalo e volta já, aí a gente volta falando das complicações que isso vai causar numa sequência não tratada, combinados? Perfeito. A gente vai para o intervalo e volta já.